Glória a Jesus. Quantos são gratos a esse tremendo Deus? Então diz pelo menos 3 ou 4 palavras que possam honrar esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor sobre todas as coisas. Deus é maravilhoso. Amém? Querido, abra sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Vamos ler esse salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmãos. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Quem não encontrou, dá um misericórdia aí que eu espero. Misericórdia, irmão, está aí no meio da Bíblia. Achou? Isso. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pastor Alfredo. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Quem tem uma necessidade nesta noite, levanta a mão para cima, deixa eu ver. Quantos vieram aqui nesta noite passear na igreja? Levanta a mão para cima. Para passear. Quantos vieram buscar um milagre de Deus? Levanta a mão para cima agora, eu quero ver. Você necessita de um milagre? Diga amém. Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer por esta noite maravilhosa na tua presença. Ó Deus, nós queremos tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti. E dizer que somente o Senhor é Deus das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda aqueles que estão a caminho deste santuário, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui para te adorar em espírito e verdade. Nós não viemos aqui brincar, não. Nós viemos aqui para te servir. E nós estamos aqui porque nós necessitamos de ti. Ó Deus querido, Deus amado, ser conosco nesta noite. Abre as comportas do céu sobre as nossas vidas. Derrama um milagre nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa aqueles que estarão te adorando. Abençoa o pregador desta noite. Que a palavra possa entrar no nosso coração, meu Deus, e que possa transformar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, e quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Pode se assentar com alegria. Bom estarmos aqui na casa de Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós temos uma programação muito linda hoje para Deus, para adorar ao Senhor e para nos edificar também. Eu quero só mencionar a presença do Alex e da Michele, estão de visita aqui do Brasil. Levanta a mão, Alex, Michele, estão onde? Estão aqui. Deus abençoe. Ele é irmão da Alexandra, que Deus abençoe. Está ali o Júlio também, que é o esposo da Alexandra. Yes. Deus abençoe pela presença de vocês. Quem mais nos visita hoje? Levanta a mão assim, primeira vez, segunda, tem ali um jovem, Deus abençoe. Quem mais? Aqui também, do lado do Jair. É o seu filho, Jair? Não, parece. Mas Deus abençoe, vizinho. Quem mais? Lá atrás, é uma alegria, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sinta-se à vontade. Daqui a pouquinho a gente vai dar um aperto de mão aí, um high five. O Ronaldo não veio aqui hoje, né? Mas tem high five assim mesmo. Muito bem. Gente, olha, próximo domingo é a nossa comemoração do Natal, nossa festa de Natal, vamos comemorar no domingo. Você recebeu aí, vai ter uma cantata linda das crianças. Dia 19, agora sexta-feira, não é isso? É a confraternização dos adolescentes, só para adolescente, tá certo? Quem tem 13 anos a 17 aí, diga eu. Então você pode vir. Pronto, resolvido. Tá certo? Tem aí o boletim da igreja, tem vários avisos, uma palavra pastoral. Dezembro nós temos várias confraternizações dos ministérios. Ontem mesmo tivemos a do Ministério do Louvor lá em casa, já tivemos do Ministério de Homens e de Mulheres e de Ministério Infantil e outros, tá certo? E é uma bênção ir celebrando
o ano, o Natal, celebrando a bênção de Deus. Então, o boletim está aí, tem mais informações. O nosso jornal, que é trimestral, já saiu. Dá uma salva de palmas bonita aí, agradecendo a Deus por esse projeto. Eduardo Montelli tem estado aí na coordenação deste projeto. O tema é sobre a Bíblia, que livro é este? Várias palavras aí, evangelista, você pode pegar, dar para alguém informações sobre a igreja e palavras de edificação. Se você quiser fazer alguma propaganda, não estamos ganhando nada com isso, simplesmente para pagar a produção deles. São 2.000 jornais, são distribuídos desde Framingham até Cape Cod, e esse próximo vai sair, Montelli, em janeiro, não é isso? Vamos fazer uma edição especial começando em janeiro, para cumprir os trimestres, e vai ter uma página inteira de propaganda de business aqui da igreja. Se você quer, então, procure o Montelli, dê aí o seu business card, ele vai colocar gratuitamente. Se você quiser dar uma oferta, dê. E quem faz propaganda aqui também não tem lucro nenhum, é só mesmo para cobrir as despesas desse jornal, que é um veículo também de evangelização e anúncio da palavra de Deus e do nosso trabalho da nossa igreja. Tá bom, gente? O que mais que eu preciso falar aqui? Eu acho que é só. Tá bom. Pastor Edson, com Homem ao Máximo. Hoje nós temos aqui uma apresentação desse curso do Homem ao Máximo. Tá fraca essas palmas, pode ser mais forte. Amém. Glória a Jesus. Que bênção. Gente, olha, esta é uma das muitas outras cerimônias que nós vamos ter de homem ao máximo aqui, de mulher única também. E eu creio que a partir de hoje, você, homem que está aqui, você vai incentivar a sua esposa a participar, e você, mulher também, que está aqui, vai incentivar o seu esposo também. Max, você tem aquele vídeo aí? Onde está o meu querido Max? Está ali. Ele vai rodar um vídeo ali. Eu queria que você entendesse o seguinte, que antes dele rodar esse vídeo, eu peguei, não são frases minhas, mas eu li isso de John Gray, que mulheres são de Marte, aliás, homens são de Marte e mulheres são de Vênus. E aí você vai entender o porquê que nós precisamos a cada dia aprender um pouco mais um com o outro. Primeira coisa que ele fala aqui, olha bem, gente, interessante. Viva a diferença, falam, sentem, pensem e agem de maneiras diferentes. O erro básico dos dois lados. Aí ele fala aqui duas coisas. Homens oferecem soluções e invadem sentimentos. Mulheres oferecem conselhos e orientações, são solicitadas. Quando homens e mulheres são capazes de respeitar e aceitar suas diferenças, então o amor tem uma chance de desabrochar. Aí ele diz, o Senhor conserta tudo. O homem precisa aprender a ouvir. Muitas vezes, a mulher está apenas querendo ser ouvida. Ela não está procurando uma solução para o problema. E agora ele diz assim, como lidar com os problemas de crise e estresses, ou como as pessoas lidam, os dois. Os homens se afastam para pensar silenciosamente, eles usam as cavernas. Mulheres conservam sobre o que as incomoda. Isso flui naturalmente, diz ele. Quanto à motivação pessoal, os homens ficam motivados quando se sentem necessário. As mulheres, quando se sentem acalentadas, elogiadas e amadas. Na comunicação e relacionamento, os homens se calam quando deveriam falar, resistem aos pedidos. As mulheres falam quando deveriam ficar em silêncio. A diferença. Quanto às necessidades de intimidade, os homens se aproximam e depois se afastam. São como elástico. As mulheres se aproximam para se sentirem amadas e seguras. São como ondas, vai e vem. Com relação às atitudes amorosas, mulheres aumentam e diminuem como o ritmo de uma onda. Os homens
são constantes em sua racionalidade. Aí ele diz assim: precisamos aprender a expressar sentimentos e entender as mudanças emocionais dela, a forma de manifestar o amor. O homem precisa aprender a dar à mulher um amor que seja carinhoso, um amor que entende e a respeita. A mulher deve aprender a dar ao marido um amor que lhe dê confiança, com palavras de aceitação e apreço e encorajamento. Aí, gente, na hora da crise, do conflito, o que acontece? Os homens precisam aprender que, agindo como se sempre estivessem com razão, eles podem estar invalidando os sentimentos de uma mulher. Você já viu que verdade? As mulheres devem aprender que, sem saber, passam mensagens de desaprovação em vez de discordância, reforçando deste modo o sentimento de defesa do homem. E aí, para terminar, as 4 estações do amor: a primavera, verão, outono e inverno. Na primavera, a paixão é inocente e o modo de viver um amor eterno. No verão, é descoberta de que o cônjuge não é perfeito e também tem falhas e comete erros. No outono, é o resultado do trabalho duro do verão, esperança e compreensão. E o inverno é para cura, descanso, reflexão e renovação, dor, ego e compreensão. Então, gente, olha, interessante. Aqui nós vimos um pouquinho de como nós somos diferentes. E eu escrevi uma coisa no final aqui, de que homens e mulheres, não importa a estação que você se encontra hoje no momento, você pode melhorar. E se podemos melhorar, por que não melhorar? E estas ferramentas que Deus tem dado, tanto o homem ao máximo como mulher única, são ferramentas para nós melhorarmos a cada dia. E não existe ninguém aqui nessa plateia que não precisa e que não pode melhorar um pouquinho mais. Então nós vamos rodar um vídeo aí, está pronto agora, Max? Joia, roda aí este vídeo. Right. I know some of you are wondering why we run over these plays over and over and over again. You've been thinking, we've got it, Coach. But we're about to find out exactly what you've got. Those people out there, they think you're just grooms. That's it. Just grooms. What are you? Husbands. What are you? Husbands. Yeah. The only question is, what kind of husbands are you? You're about to find that out. Wilson! Yes, Coach. It's 6:30. Your wife is coming home from work. She's tired. You're tired. She's grumpy, and there's no food in the refrigerator. What do you do? Live with understanding, sir. Right. Reynolds! Your wife, she's worn out, and she's discouraged. She's lacking confidence. What do? I love her, Coach. I cherish. Yes, and? And I nourish. You bet you do. Keith! Yes, Coach. Settle down now, Keith. It's the middle of the night, and you hear a noise. I protect her, Coach. Okay, Keith. But what if your mother pulls you aside and she makes some suggestions
on things that your wife could be doing better. What about that, Keith? Jefferson? You gotta protect your wife, Coach, even if it's from your sharp-tongued mother. Keith? Got it, Coach. I protect her. You bet you do. Men, listen up. When you're out there, you're not going to have time to think. You need to know what to do and to get it done. But, Coach, sometimes I get confused. Donnie? Are you whining? Not really. It's just Donnie, this is marriage. There is no whining in marriage. Is there whining in marriage? No, sir. Is there whining in marriage? No, sir. What do we do? Love and lead. What do we do? Love and lead. Stop, Coach. Okay, man. What's the game plan? Love and lead. Again. Love and lead. Again. Love and lead. Again. Love and lead. Think they're ready? No one's ever really ready. I think they'll do just fine. Amém. Glória a Jesus. Quero chamar aqui o Samuelson, por favor. Nós vamos entregar os certificados. E entenda, homem, você nunca está preparado. Você sempre pode melhorar. E se podemos melhorar, por que não melhorar? Não é? Eu queria convidar aqui também André, pastor Gesiel, pastor Salmão, pastor Alfredo. Venha para cá estes homens, nós vamos entregar aqui o certificado logo após. Samuelson aqui. Rapidamente, irmãos, só lembrando que o homem ao máximo são 12 semanas e em toda casa é um sacerdote, né? Deus determinou que o homem exerça essa função. E como sacerdote, o homem tem que ministrar a esposa e os filhos, né? E a gente sabe que ministrar não é somente pregar, mas é amar, proteger, cuidar, se sacrificar por eles, né? E vocês têm essa ferramenta. Então, se você está vendo sua casa por um acaso sendo destruída, não fique aí sentado com espírito de covardia. Venha, faça o curso, encare a verdade, seja confrontado, né? Divida a sua vida com outros homens e siga adiante durante essas 12 semanas. Queria chamar aqui com muita satisfação o Alan Souza, o André Gonçalves, o Ângelo Oliveira, o Clerismar Teco, o Diogo de Oliveira, o Enoque Avelar, o Expedito Cardoso, o Fabrício Ferreira, Felipe Eric, o Flávio Vale, Gerson Coutinho, o Heitor da Silva, o Israel Trecher, o Ivan Braga, o Jair, que na verdade foi líder em treinamento, já se formou, né, Jair? O João Lopes, o Jorge Oliveira, o José Carlos Pinto, Josias Vargas, Kleber Segóbia, o Léo Leone Ferreira, Luiz Lemos, Marcelo da Luz, o Márcio Mafra, o Paulo Roberto Fernandes, pastor Rogério, que também foi líder de grupo, pastor Edson já está aqui, pastor Gesiel, pastor Joel, pastor Mauro, pastor Salmão Silva, que também se graduou, nosso querido pastor, o Rogério Ventura, o Ronaldo Fiorotti, o Ulisses Matos e o Valber Moura. Marcião. Márcio Vieira, por favor. Márcio já formou, quer formar 2 vezes, pode vir, Márcio. E mencionar também a presença do pastor Joel, da Igreja Quadrangular, que também se graduou conosco aqui. É um prazer recebê-lo, pastor. Andrei vai dar um breve testemunho aqui
vai ser? É eu mesmo? Gente, a paz do Senhor. Essa situação aqui não é muito comum para mim, mas no final do curso, esse Homem ao Máximo, o irmão Jair me perguntou, assim como para cada um de nós, o que tinha sido esse curso. E, para mim, simplesmente eu respondi que foi um divisor de águas, né? Que minha vida, a partir desse momento, se baseava em antes e depois do Homem ao Máximo. Porque era tudo o que eu buscava e não sabia. A partir desse momento, eu assumi o compromisso de buscar o Deus que nós conhecemos de uma forma diferente. Porque tem um pequeno versículo na Bíblia que sempre me incomodou, que em nome de Jesus nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. E eu decidi, com toda essa experiência que esse curso trouxe para mim, de buscar esse Deus, e tem sido maravilhoso. Na teoria é tudo muito mais fácil, né? Na prática a gente encontra algumas dificuldades, mas com Deus no caminho, com Deus na frente, a gente consegue. E a cada dia que passa, e às vezes eu passo por algumas situações, eu busco lá alguma página desse livro para me estudar, porque, acredite, cada problema que nós temos, ali tem uma resposta para nós, um exemplo, e é cada dia mais fortificante. Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês e dizer que não percam a oportunidade, façam esse curso, porque ele é transformador. Em nome de Jesus. Faltaram alguns nomes aqui, eu quero pedir desculpas. O Gilson, o irmão Gilson, por favor, o Diogo, que eu me lembre. E, por favor, se faltar mais alguém aqui, foi um... por favor, venham e nos desculpem aí. André Barbosa. Mais alguém, gente? Valber está aí? Não, então tá bom. Vamos tirar a foto. Dá lá para o André Barbosa, né? Gente, os fotógrafos, fazem fila, tá bom? Os fotógrafos, para não atropelar aí um no outro. Isso, tá obrigado, tá obrigado. Tem que ter flash, porque com flash é mais emocionante. Isso. Pronto? Aí. Cadê um aqui para a gente tirar um selfie aqui? Faz um selfie nosso aqui. Vai. Yeah, thank you. Deus abençoe a cada um. Foram 40 homens, é isso? 42 homens. Yes, Deus abençoe. E como o Samuel disse, né, procure o Samuelson, o pastor Edson. Nós vamos estar formando novas turmas agora para janeiro, tá certo? São 12 semanas, né, um encontro por semana. Você lê um capítulo do livro e nos encontramos. É transformador, é abençoador para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus? Estenda suas mãos para cá e que cada um de nós, homens de Deus, cada um de nós possamos pôr em prática e estar sempre relembrando, como o Andrei disse, né, esses conceitos, a nossa mente é humana, é falha, a gente vai às vezes esquecendo, então é sempre estar relembrando, sempre estar praticando, sempre estar refazendo. Se quiser fazer de novo, vamos fazer de novo, e também se dedicar para estar liderando grupos, né, procurando treinar para fazermos isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, graças te damos por esta bênção, por este curso bíblico que tem sido transformador, ó Deus querido, nas nossas vidas, que o Senhor possa continuar abençoando, tocando vidas, e que possamos continuar melhorando como homens de Deus, como pais, como filhos, como, ó Deus querido, pessoas que estão realmente levando a Tua palavra, como esposos, em nome de Jesus, Senhor, e que possamos ser um bom exemplo nessa sociedade, servindo ao Senhor como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, nós vamos ofertar agora. Enquanto isso, os adolescentes já estão, acho que, preparados.
Me passa a minha Bíblia aí, por favor. Os adolescentes já estão preparados. Daqui a pouquinho vamos ter uma peça, vamos continuar adorando ao Senhor. Com alegria, estaremos louvando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ouça, em nome de Jesus. É um princípio bíblico e é um princípio que se tornou universal. E é um texto bíblico. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É o princípio da bênção de Deus, a generosidade. E o dízimo é algo que fazemos com alegria, com prazer, com obediência, adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então, seja fiel no seu dízimo. E a oferta hoje, voluntária, é para o nosso programa de rádio. Semana passada, ouça bem, ouça. Quem está ouvindo, diga eu. Semana passada, a oferta de missões, de manhã, do almoço e à noite, nós demos o relatório aqui, foram 3.000, a tesoureira me passou, eu não me lembro os números agora, 3.994, alguma coisa assim. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Aquelas moedinhas das crianças e oferta das crianças já ultrapassou, fora isso, esses 3.900 não contam das crianças. A oferta das crianças que vai para a escola, a Nura, já ultrapassou mais de $1.100, não é isso? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor. E a nossa oferta de hoje para o nosso programa de rádio, que tem sido um veículo de alcance, de evangelização e edificação espiritual. Vamos orar, Pai? Queremos ofertar, dizimar com amor, com alegria, com prazer, em adoração, agradecimento ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, recompensar a cada um e continuar abençoando as finanças da Tua igreja e a administração também, Senhor, que é feita com alegria, transparência e integridade, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos e cada um diz amém. Glória a Deus. Enquanto ofertamos, deixa eu só te lembrar aqui rapidamente, o nosso jornal, que eu já te mostrei, você pode pegar 1, 2, quantos você quiser, ler, dar para alguém e passar para alguém e levar para colocar em algum comércio, algum lugar, você pode fazer isso também. Nosso boletim está aí, tem várias informações, programações. Próximo domingo é a nossa festa de Natal aqui com a cantata das crianças, estaremos comemorando no domingo. Tá certo? Porque no dia 24, 25, nós não temos cultos, não temos reuniões para que estejamos com as nossas famílias celebrando o nascimento de Jesus. Não se esqueça, Natal é sobre quem? Mais forte um pouquinho, Natal é sobre Jesus. A razão do Natal é Jesus. Não é o Papai Noel, que nem existe. Pastor, não causa esse trauma no meu filho. Ele não existe. Não é sobre presentes, não é sobre outras coisas, principalmente sobre Jesus. E por causa disso, celebramos. Temos festas, nos alegramos, comemos, festejamos, presenteamos uns aos outros, que é bíblico, celebrando o nascimento de Jesus. Então, próximo domingo, dia 21, estaremos aqui na nossa festa de Natal, adorando, louvando ao Senhor, celebrando o Natal no culto de domingo à noite. Amém? Eu estou só aguardando, porque na apresentação dos adolescentes, acho que eles vão apagar luz, acender luz. Vai ser... Eu estou esperando, crente, calma. Já era para estar pronto. Pois é, já era para ter tirado. Olha a água, segura a água. Pronto, já ofertamos? Amém. Por favor, gente, agora, deixa eu só terminar ali. Segura as crianças para não andarem no corredor agora. Pode ficar onde forem, porque eles vão usar os corredores e vão usar correndo, tá bom? Então, por favor, deixe os corredores aí liberados para essa apresentação bonita dos adolescentes. Look at all this crap! What have you been doing all day, huh?
Aleluias. Vamos ficar em pé? Deus abençoe os adolescentes. Graças a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, louvando a Deus com alegria. E eu sempre digo, você e eu, nós não viemos aqui assistir um culto. Nós viemos aqui fazer um culto a Deus. Então vamos continuar cultuando ao Senhor com alegria, com prazer, com liberdade, adorando ao Senhor com louvores e cânticos no nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando e possamos continuar cultuando e louvando a Deus. E eu tenho certeza, Deus já tem e já está mostrando algo lindo para mim e para você nesta noite. Você acredita nisso? Diga amém. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar adorando, bendizendo, exaltando e declarando que só o amor dele é que nunca vai falhar. Às vezes do seu amigo, do seu parente. A Bíblia diz que a mãe pode algum dia esquecer do seu filho que amamenta. Mas Deus nunca. O amor dele é perfeito, é incondicional por você e não tem fim. Amém. Outra música. Tu és o mesmo, declare. Tu és o mesmo para sempre. Yes! Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Thank you, Jesus. Teu amor não falha. Santo, santo, o teu amor é perfeito, Pai. Aleluias. Se o vento é forte e profundo mar, oh, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, e nunca vai falhar. Difícil, difícil era caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluias. Hey. Tu és o mesmo sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria. Aleluia, pela tua alegria, Pai. E se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. O Senhor sempre terá o melhor pra mim. O amor não falha. Oh, teu amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, mesmo sem eu entender. Tu fazes que tudo coopere para
vontade é boa, perfeita e agradável. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfureceu, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Yeah. Teu amor não falha jamais. Yeah. Oh. Teu amor não falha. Aleluias. Seu amor é perfeito. Glória a Deus. A outra música, querida. Yes. Vejo teu rosto em cada amanhecer, o resplendor do sol se encontra em teu olhar. O mundo se desperta à luz do dia. Eu olho para o céu e digo: formoso és tu. Formoso eu vejo teu poder também nas noites. Pintaste o infinito com a luz das estrelas. Maravilhados nós estamos, Senhor, e toda a criação proclama: formoso és tu.
Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Declara, igreja. Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Vejo teu rosto, vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso és. Vejo teu rosto, formoso és, formoso és, formoso. Eu vejo teu rosto, formoso és, formoso E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sacrifício pago naquela cruz, hoje nós somos livres para adorar, bendizer, exaltar o teu santo nome. Paulo e Silas, uma vez, depois de uma grande surra que levaram, foram presos. E de madrugada, eles cantaram louvores. Porque as cadeias físicas não têm poder de parar o nosso louvor. Mas as cadeias que estão na alma, sim. Tristeza, rancor, falta de perdão. Essas cadeias podem impedir o seu louvor de chegar ao Pai. Então a nossa oração é que hoje você consiga quebrar essas cadeias, deixar Ele levar, para que Ele possa chegar ao trono do Pai como aroma suave. Aleluia. Digno, só tu és digno de receber adoração. Aleluia, só tu és santo, 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 só teu nome é santo. Glorificado seja o teu nome. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta. Ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar. Seja livre pra te exaltar, Senhor. Eu sou livre, sim. Ser livre pra me derramar diante
Só teu nome é santo, santo, santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. E a tua graça me basta. Ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar. Eu sou e ser livre pra me derramar diante de ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Adore ao Rei. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar e ser livre pra me derramar diante de ti e ser livre, e ser livre, aleluia, pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Eu sou livre através da cruz e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, ser livre pra me derramar diante de ti. Aleluias, obrigado pela tua cruz, pelo teu sacrifício, Jesus. Aleluia. Olhos, feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome e agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ser agradecidos todos os dias da nossa vida, todas as manhãs da nossa vida, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias
se renovam a cada dia. Obrigado por isso, Senhor. Continua falando ao nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Com alegria queremos receber a Tua palavra. Repreendemos toda resistência, toda distração, em nome de Jesus, Senhor. E os nossos corações abertos, a nossa mente alerta para ouvir, receber e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Cada um diz amém. Deus abençoe. Pode se assentar, alegres na presença de Deus. Enquanto as crianças vão para o ministério infantil, pré-adolescentes de 9 a 12 nesta sala. Sempre falamos porque sempre temos novas pessoas na igreja, visitantes. 9 a 12 aqui nessa sala e de 8 para baixo lá nas outras salas, lá atrás. E nas salas, por favor, somente os professores que estão na escala. Efésios, capítulo 2. Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso. Por isso esse nome, Efésios. E se você não tem familiaridade, temos vários novos convertidos, procure alguém aí, peça alguém para te ajudar. E eu creio que também aparece na tela. Capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Obrigado. Olha o que é que diz a Bíblia. 10 versículos. Acompanhe ou ouça. E depois você pode deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto de Efésios 2, 1 ao 10. Diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, seus pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Diga, merecedores. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, diga graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Graça e fé, dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí. Você viu bondade, misericórdia, graça, boas obras? Deus nos criou para praticarmos essas boas obras. O que eu quero falar aqui nesta noite é sobre a graça de Deus. O versículo que nós cantamos, a graça de Deus nos alcança, sua bondade, é sobre que nós somos transformados pela graça. Você pode dizer isso, bem bonito? Transformados pela graça. E a graça de Deus é um fato bíblico, real, e que nós não podemos deixar de falar e de viver. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, nós não estaríamos vivos, nós não seríamos salvos, não poderíamos ter a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus. O que é essa graça de Deus? É muito simples, você já ouviu várias vezes, mas eu quero dar um destaque aqui nesta noite. A graça de Deus é um favor de Deus, um presente de Deus para mim e para você, no sentido de que não merecemos, mas Deus dá a si mesmo, como diz o texto, por bondade e por misericórdia e pelo seu amor. Eu aprendi uma coisa, e você sabe disso, e a gente tem dito isso,
que nós aprendemos e criamos novos pensamentos e novas crenças através da repetição. E eu quero repetir para você aqui algo que nós já falamos sobre graça e misericórdia. O Maxwell vai mostrar ali o que podemos simplificar o que é graça de Deus em relação à salvação, a perdão, a misericórdia. Graça de Deus é aquilo que recebemos e não o quê? Merecemos. Vamos falar isso juntos? Graça é receber o que eu não mereço. Misericórdia, por outro lado, é uma manifestação de Deus no sentido de que eu não recebo o que eu mereço. Exemplo, talvez você ouviu isso pela primeira vez, graça, eu recebo o que eu não mereço. Eu não mereço perdão, eu não mereço ser salvo, eu não mereço libertação de Deus, porque eu estou afastado de Deus, condenado de Deus, então eu não mereço esses dons de Deus, essas bênçãos de Deus, por causa do estado pecaminoso que nós estávamos, por causa do estado de afastamento de Deus. Graça, então, nos dá presentes, nos abençoa, e nós recebemos aquilo que não merecemos. A misericórdia de Deus faz com que eu, o quê? Não receba o que eu mereço. Então, eu estava condenado, quer dizer que eu mereço o quê? Continuar sendo condenado, eu mereço continuar sendo afastado de Deus, eu mereço ir para o inferno, você merece estar distanciado de Deus, você merece estar em condenação eterna. Mas a misericórdia de Deus nos alcança pela sua graça, então nós não recebemos isso por causa da manifestação da graça de Deus por pura bondade e vontade de Deus na nossa vida. Você entende isso? Diga amém. Graça de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, e você vai poder ir lá em Gênesis capítulo 1, eu vou dar uma ida lá em Gênesis, porque também é manifestação da graça de Deus. Às vezes a gente pensa que manifestação da graça de Deus só acontece no Novo Testamento. Não, a manifestação da graça de Deus acontece desde o momento em que Deus começa a se relacionar com a sua criatura. Porque graça de Deus, Deus sempre teve e sempre existiu graça em Deus, porque Deus, ele não melhora e nem piora. Deus é Iavé, Deus é o quê? Eu sou o que sou. Não tem variação de mudança. Deus, quando criou os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, quando ele foi criando as coisas, ele foi falando. Hebreus fala sobre isso, pelo poder da sua palavra, os mundos foram o quê? Criados. Ele foi lançando a sua palavra e as coisas foram vindo à existência. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Ele disse que haja separação entre trevas e dia, e aconteceu. Depois ele disse, haja separação entre águas que estão embaixo, águas que estão em cima, então fez a separação, a expansão, a parte seca chamou terra, a parte para cima chamou céus. Depois separou a terra do mar, dos oceanos, chamou a parte seca de terra, os oceanos, as águas de oceanos, de mares e assim por diante. Tudo isso Deus foi falando e as coisas foram acontecendo, aparecendo, surgindo, pelo poder da sua palavra. Quando foi para criar, por exemplo, os passarinhos, Deus falou e disse o que? A expansão, aos céus que haja aves, e quando foi para criar os peixes, ele disse ao mar, aos rios, que haja peixes, que frutifiquem, que apareçam. Quando foi para aparecer os animais, as plantas, as árvores, ele lançou a sua palavra sobre a terra, que haja animais da terra, que haja plantas, que haja sementes. Deus foi lançando a sua palavra e falando as coisas para ele existir. Mas aí no sexto dia, quando Deus foi criar o homem, Deus fala com quem? Consigo mesmo. O que diz lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus se refere a ele mesmo, que é o único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque agora é um momento especial
em que há uma unidade, um acordo entre as três pessoas da Trindade para criar um ser que vai representar a divindade na face da terra e no universo. Esse ser que Deus vai criar agora, façamos agora o homem, façamos agora esta criatura, obra-prima, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, para que essa criatura agora possa nos representar e essa criatura agora possa ser a nossa imagem, a nossa semelhança e a nossa representação na face da terra. Você está entendendo? Diga amém. E aí Deus cria o homem no sexto dia. Lá no capítulo 1 de Gênesis 1 e 26, diz que Deus criou macho e fêmea, ou seja, criou o homem, Adão e Eva. Eu não creio nessa teoria de que Deus criou uma pessoa, macho e fêmea ao mesmo tempo. O texto bíblico, nem hebraico, dá esta informação. A informação está no plural. Criou o homem e aí criou macho e fêmea, duas pessoas distintas. Tanto o homem como a mulher. E aí, lá no capítulo 2, é que vai explicar os detalhes, como foi essa criação do macho e como foi essa criação da fêmea. Capítulo 2, então, é detalhes da criação. Capítulo 1 traz a criação do homem de maneira generalizada. E aí, quando Deus vai criar esta criatura maravilhosa, eu estou falando isso lá depois na frente, você vai entender por quê. Deus faz do barro, ali um boneco de barro, e Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida. É como que Deus lança de si, não é só um soprinho, igual a gente fala, porque no hebraico essa palavra ruar, sopro, ela não dá um sentido só de você jogar um ventozinho, é no sentido de lançar de si sobre algo. É o que Deus faz sobre aquele boneco, sobre aquele homem. Lança de si algo. E aí o que eu quero dizer com isso é que quando o ser humano é criado, ele é criado, como é hoje, com a natureza espiritual, o espírito, e com a natureza humana. E dentro dessas naturezas, espírito e alma e corpo, Deus coloca no ser humano características, qualidades. Agora entenda uma coisa. Da onde Deus tira essas qualidades, essas características? Amor, paz, alegria, criatividade, bondade, generosidade, prosperidade, liderança, domínio, que Deus vai falar, frutificação, crescimento, multiplicação, conquista. Às vezes alguém pensa, não, Deus criou essas qualidades para pôr no homem. Não. Onde que existiam essas qualidades? Em Deus. Porque essas qualidades eram de Deus e sempre foram de Deus. O que é que Deus está criando agora? Uma pessoa, um ser, uma criatura que vai representar a sua imagem e semelhança e não na questão física. Então, o que é que Deus faz? Deus sopra sobre o homem e coloca nesse homem de si características. Toma aqui do meu amor, porque amor já existia dentro de mim e amor não existia fora de Deus. Toma aqui do meu amor, toma aqui da minha paz, toma aqui da minha alegria, toma aqui da minha misericórdia, toma aqui da minha bondade, toma aqui da minha generosidade, da minha prosperidade, da minha riqueza, da minha liderança, do meu domínio, da minha frutificação, do meu crescimento, da minha criatividade, da minha conquista, da minha vida. Toma aqui de mim, colocou no ser humano. Você entende isso? É por isso que a gente precisa ler a Bíblia e meditar e estudar para entender o quão maravilhoso e o quão extraordinário é o ser humano. E quão único e maravilhoso você é e eu sou e nós somos diante de Deus. E quanto nós precisamos valorizar isso e agradecer a Deus por isso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, então, é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Deus colocou em mim e em você a sua imagem e a sua semelhança. Seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade, sua bondade, suas características, seus atributos comunicáveis. Claro que foi com limites. Deus não passou para o homem a onipotência, todo o poder, a
a onipresença, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, a onisciência. Foi o quê? Passou com limites, mas passou de forma perfeita. Mas interessante que Deus não cria marionetes, não cria robôs. Deus criou um ser humano e colocou nele livre arbítrio, poder de decisão, poder de escolha. E esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ouça uma coisa, não escandaliza agora não. Esse desejo que eu tenho, que você tem, de crescimento, de sucesso, de frutificação, de domínio, de multiplicação, de conquista, de criação, de procriação, de divertimento, de alegria, de paz, de amor, de sexo, não que Deus fizesse sexo, mas Deus colocou em mim e você, é bom abrir um parênteses, esse desejo, e quando colocou, era santo, colocou em mim e criou isso para mim, para você, esse desejo. Isso não são e não foram resultados do pecado. Isso são características que Deus colocou em mim e em você antes da queda e antes do pecado. Porque às vezes tem pessoas que têm desejo de ter sucesso na vida. Não estou falando de fama e dinheiro. Estou falando de prosperar e ter sucesso no seu business, na sua família, no seu ministério. E se vier dinheiro e fama, faz parte disso. Não há pecado nenhum em você desejar coisas boas e desejar crescer na vida e desejar prosperar na vida e desejar ter uma vida melhor e desejar ter dinheiro e desejar ser próspero. Por quê? Não se escandalize. Deus te criou com esses desejos e com estas características porque elas eram e são de Deus. Dá para engolir isso? Diga amém. Agora, o problema é que aconteceu uma desobediência. Mas antes disso, lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus abençoou o homem e disse, multiplicai, frutificai, crescei, multiplicai, dominai a terra, além de tudo mais que Deus deu. Tiago 1,7 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Tudo que era de bom e é de bom vem de Deus e foi colocado em mim e em você. Mas aí teve um problema. Foi o pecado, a desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Com isso, o que acontece? A natureza espiritual que Deus colocou no homem e na mulher, e a natureza humana, não que o homem fosse semideus, eu não gosto dessa terminologia, o homem é semideus, semigod. Semigod é um negócio de mitologia grega, que não existe. O homem é um deusinho. Não, o homem é homem, a mulher é mulher, o ser humano é ser humano com características de Deus, características espirituais, qualidades divinas. Em termos de pensamentos, sentimentos, ação, vontade, volição. Só que aí, com o pecado, essa natureza espiritual, ela morre. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus disse, vocês não comem, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E morreram. Não fisicamente no momento, mas morreram espiritualmente. E morrendo espiritualmente, a natureza espiritual ficou morta, ficou numb, completamente morta. Então, isso vai causar também a morte física e morte espiritual. Mais morte física resulta em morte eterna, distanciamento eterno de Deus. Com a morte espiritual, sobrou a natureza, o quê? Humana. Fala humana. Agora, sem a proteção espiritual, dessa natureza espiritual que Deus habitava nela, e agora morreu, a natureza humana fica vulnerável, fica fraca, abre-se um buraco, uma brecha, sem defesa. O organismo agora, espiritual, o sistema imunológico espiritual está sem defesa. E agora o diabo começa a entrar, a própria natureza humana, sem Deus, começa a maquinar coisas ruins, coisas terríveis, aquele amor
perfeito que Deus tinha colocado começa a se deteriorizar. Aquela paz perfeita que Deus tinha colocado começa a enfraquecer. Aquele sexo abençoado, perfeito e santo que Deus tinha colocado começa a se perverter. E as coisas começam a se descontrolar e a entrar no estado de deformação. Daí é o que nós chamamos de natureza humana pecaminosa, caída, deformada, com o pecado. E isso foi uma decisão com base no livre-arbítrio que Adão e Eva tomaram, e a partir desse momento todos nós nascemos com a natureza espiritual morta e com a natureza humana carregada de pecado. E chega um momento em que cometemos os pecados, decidimos desobedecer. Você está acompanhando? Diga amém. Mas, por isso, então, porque fomos deformados, esses desejos naturais de Deus que Ele tinha colocado em nós, de prosperar, de crescer, de dominar, de liderar, de multiplicar, de frutificar, são deformados. E aí o que acontece? Os desejos continuam, mas agora o que está errado? A motivação de executar esses desejos. Porque agora, antes a motivação era glorificar a Deus e abençoar as pessoas. A natureza espiritual morre, fica só a humana deformada e pecaminosa, a motivação agora é avareza, a motivação agora é ganância, a motivação agora é disputa, a motivação agora é exploração, corrupção, medo, covardia, fracasso. Aí vai entrando outras coisas, alcoolismo, divórcio, infelicidade, opressão, suicídio, como foi dito aqui, inimizade, baixa autoestima, depressão, vícios, doenças, incapacidade, impotência, insegurança, limitações, imoralidades, invadiram a natureza humana, porque agora é uma natureza humana pecaminosa. Cadê a natureza divina? Morta, sem força, sem poder, sem nada. Ouça uma coisa, eu e você, já Jesus vai chegar, calma. Eu e você somos fruto daquilo que nós sentimos, pensamos e agimos. Somos frutos daquilo que cremos, que acreditamos. Seja bom ou ruim, seja o que for. Os nossos comportamentos são frutos de tudo aquilo que vimos, que vemos, tudo aquilo que ouvimos e ainda ouvimos, tudo aquilo que sentimos e ainda sentimos hoje no presente, que foi formando a nossa mentalidade, a nossa natureza humana pecaminosa, que já tinha o pecado e foi sendo desenvolvido. E hoje esse negócio ficou forte. Hoje esse negócio, nessa natureza, hoje que eu digo, quando você desenvolve, todos nós desenvolvemos, esse negócio fica bravo, vira uma fera, vira um monstro, alguns até a ponto de bestialidade, essa tal de natureza humana pecaminosa, que eu e você temos. E agora essas características negativas, ruins, começam a invadir nossa vida, influenciar nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, e nos tornamos deformados sem a proteção divina. Agora, você diz, mas por que milhares de pessoas nesse mundo, talvez tenha alguém aqui hoje, ou alguém ouvindo pela internet, que estão sem Deus, são criativas, são empreendedoras, são conquistadoras, multiplicadoras, generosas, líderes, prósperas, são abençoadoras, amam. Sabe por quê? Porque ainda continuam sendo imagem e semelhança de Deus. Deformados, sim, mas ainda têm características divinas que ainda afloram e que ainda aparecem, mesmo ainda estando deformadas. Está nessa natureza humana que Deus criou, essa imagem e semelhança de Deus, que ainda está lá, deformada. Que ainda é algo que Deus deixa para mostrar que Ele criou
e que Ele ainda vai resgatar. Que Ele fez, está tudo deformado, tudo bagunçado, mas há uma esperança, há uma solução, há um remédio, há algo que muda e restaura este homem e esta mulher ao estado original pelo qual Deus fez e criou, no estado em que existe comunhão e satisfação com Deus. Nós recebemos essas duas naturezas, essa herança divina e essa herança humana, agora pecaminosa. São duas fontes de qualidades, de comportamento, de mentalidade, de sentimentos. E aí há esse conflito dentro de nós. Temos ainda essa herança divina, porque somos criação de Deus. Veja que eu estou falando ainda sem Jesus. Características e talentos que Deus colocou, porque Ele nos criou assim, pode ser o pior dos pecadores, pode ser o mais miserável, o mais bestial do mundo, foi criado por Deus. Tem a imagem e semelhança de Deus ainda, mesmo deformada. E essa imagem e semelhança que nos impulsiona para essas conquistas, para o domínio, para o sucesso, para a felicidade, mas agora com motivação errada. E a outra fonte, que é esse conflito entre a divina e a humana, a pecaminosa, é que não é nossa originalmente. Eu e você não fomos criados originalmente com fraqueza, com ganância, com orgulho, com altivez, com arrogância. Se você achava que você foi criado assim, você não foi criado assim. A princípio, o ser humano não foi criado assim. Isso entrou em nós adquirimos isso, nós herdamos isso do pecado original, da natureza humana pecaminosa que começou em Adão e Eva e veio passando de geração em geração, e nós herdamos esse negócio. Isso não é nosso originalmente. Deus não pôs isso em mim e você originalmente, esse desejo de pecado, esse desejo de avareza, esse desejo de fazer alguma coisa para vingar do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar um momento em que Jesus Cristo entra em ação para mostrar para mim e para você esta ganância, esse desejo de pecado, esse desejo de vingança, essa mágoa, essa frustração. Isso não é seu. Pode se livrar disso pelo poder e a graça de Jesus Cristo. E é a nossa luta espiritual todos os dias que nos paralisa, nos limita, nos enche de medo, de insegurança, de incertezas, de derrotas, de fracassos, de pecados, de frustrações. E aí vem aquilo que queremos fazer o bem, a Bíblia diz, acabamos fazendo o mal. Queremos o sucesso, mas temos muito mais medo do fracasso. Queremos as coisas boas, mas acaba que temos a motivação errada, pecaminosa e destrutiva, e até alcançamos coisas boas, mas a motivação é outra. É para provar alguma coisa para alguém, é para provar para o pai que você pode, é para provar para a mãe que você consegue, é para provar para o marido que você é forte, é para provar para a esposa que você é macho, é para provar para o patrão, para alguém, para um inimigo, alguém que te feriu, que você pode vencer na vida. A motivação está deteriorizada, deformada. Mas aí Deus vem com a solução para isso. E qual é a solução? A resposta é simples, não é mirabolante. A solução é a graça de Deus. Diga graça. Transformados pela graça. A graça é um favor imerecido. A graça é algo que eu e você recebemos sem merecer, é um presente de Deus. Aqui nós lemos em Efésios que pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vocês, nem graça nem fé vem de vocês, isso vem de Deus, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que eu e você possamos dizer, eu tenho fé em Deus, porque Ele me deu fé através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Eu sou salvo e recebi perdão, porque foi a graça de Deus que me alcançou. Max Lucado, acho que vai aparecer a frase aí, se aparecer a gente lê juntos, se não, ouça, a graça é a melhor ideia de Deus. Max Lucado é um pastor, escritor, foi missionário no Brasil. A graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, Deus cria a mudança.
Em vez de Deus jogar, ó, vocês dão um jeito de mudar a vida de vocês. Não, Deus faz o seguinte, eu vou criar um caminho para vocês mudarem. Eu vou criar um caminho de mudança, eu vou providenciar a vida para vocês. A luz, o caminho, a verdade. Para que vocês possam o quê? Alcançar a mudança e serem mudados no poder do nome de Jesus. Agora, ouça uma coisa. Vai resolver definitivamente esse confronto, esse conflito entre natureza humana, natureza espiritual? Sim ou não? Não. Mas há uma grande diferença aí. Antes, no conflito, sem a graça e sem Jesus, você e eu éramos sempre derrotados pela natureza humana pecaminosa, porque não tinha nenhuma outra para lutar. Éramos derrotados. Diz aqui, nós lemos em Efésios, mortos em nossos pecados, delitos, não tínhamos força nenhuma, mas a graça de Deus nos alcançou e fomos vivificados em Cristo Jesus. Lembra aquela natureza espiritual, aquele espírito que Deus nos criou lá no jardim do Éden e colocou em nós, e aí o pecado matou aquela natureza, morreu? Agora em Cristo Jesus, pela graça, essa natureza que Deus pôs em mim e você originalmente, esse espírito que está lá morto, em Cristo Jesus vai ser vivificado, vai reviver, vai ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, e vai começar a lutar contra a natureza pecaminosa, e a Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A guerra agora e o conflito já está vencido, e eu e você já somos vencedores. Aí você diz, mas pastor, por que eu ainda peco? Por que eu ainda erro? Por que eu ainda me frustro? Por que eu ainda faço essas coisas erradas? Nós precisamos ser salvos pela graça de Deus. E esta graça é tão maravilhosa que Deus preparou um processo de mudança, um processo de restauração ao estado original. Esse processo começa com a manifestação da graça, quando você entrega a sua vida para Jesus pela fé que Ele te deu, o Espírito Santo entra na sua vida e esse Espírito revive. Nasce de novo, novo nascimento. Seu Espírito está vivo agora com a presença do Espírito Santo. Agora você, o Espírito Santo dentro do seu espírito, dentro do seu corpo, dentro da sua alma, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita e vice-versa. Agora começa uma batalha interminável, uma luta interminável, mas uma luta que já está garantida a vitória, e todos os dias da minha vida, da sua vida, eu e você vamos sendo transformados de glória em glória, libertos, renovados, reformados, a tornarmos novamente completamente a imagem e semelhança de Deus e sermos e nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus, num processo que diário. Você pode dizer amém? Esta é a manifestação transformadora da graça de Deus. O texto que nós lemos, Efésios 2:1, pela graça, Deus, aquela natureza espiritual é reavivada, vivificada, e a natureza humana pecaminosa agora está sendo sujeitada. Você sabe dessa historinha? Se não sabe, não é isso? Você pega dois animais, dois cachorros, não é isso? Você põe um de um lado, outro de outro, e você deixa os dois viverem, e os dois são fortes, são bravos. O que você alimentar mais, se você alimentar mais esse aqui da direita, vamos supor que ele seja branco, ele vai ficar forte. Se você não der alimento para o outro da esquerda, sei lá que cor que ele é, verde, azul, o que é azul, ele vai enfraquecendo, Quem já viu briga de galo aqui? Já viu? Você já pôs galo para brigar? Não sei. Não, abaixa a mão, tem, né, polícia. É simples. Aquele que você alimenta, aquele que você cuida, aquele que você enche de alimento e fortalece, fica mais forte. Se você não alimenta o outro vai fazer o quê? Vai enfraquecer. Quanto mais você alimenta a sua natureza espiritual, vivificada pela graça de Deus e tem o Espírito Santo, mais fortalecida ela fica.
Quanto menos você vai alimentar essa velha natureza humana pecaminosa que continua lá, menos coisas do mundo para ela, menos pecado, menos tentações, menos coisas ruins que você vê, menos coisas ruins que você ouve, menos sentimentos que você tem ruins, mais de Deus, mais de Bíblia, mais de palavra de Deus, mais de Evangelho, mais de amor, que aí são as características que estão, né, aflorando com agora uma nova motivação, mais paz, mais amor, mais alegria, mais bondade, mais benignidade, mais fidelidade, mais misericórdia, mais domínio próprio, mais mansidão, mais de Deus na sua vida, a sua natureza espiritual vai sendo fortalecida e a pecaminosa vai sendo subjugada e você vai vencendo pelo poder, a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém? Então agora, pela graça de Deus e a responsabilidade humana, porque eu e você somos chamados para ter responsabilidade. Essas características, e eu já estou terminando, inseridas por Deus em mim e em você, podem ser restabelecidas de forma maravilhosas, desenvolvidas com a motivação certa, praticadas com a motivação correta, com integridade, com honestidade, para abençoar os outros e para glorificar a Deus. E as heranças da nossa natureza humana pecaminosa, que vieram do pecado, dos nossos pais, do ambiente que vivemos, do seu próprio interior, elas podem ser vencidas, subjugadas, transformadas, mudadas, suprimidas, porque agora você é, pela graça de Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora quer dizer que nós nunca mais vamos errar? Não, podemos errar. Não é que podemos errar, vamos errar. Mas aí é levantar de novo, alimentar de novo a natureza espiritual nessa guerra, nessa batalha espiritual, arrepender, confessar, pedir perdão ao Senhor e, se for preciso, a alguém, e continuar a nossa batalha em nome de Jesus. Nós temos aprendido muito sobre a questão de autorresponsabilidade, temos falado disso aqui. Sua qualidade de vida espiritual, emocional, seja o que for, o seu estado atual hoje, seja ele financeiro, conjugal, ministerial, espiritual, bom ou ruim, ouça, é responsabilidade sua. De quem é a responsabilidade? Minha. E é o que eu disse, com a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, em cooperação e nós cooperando com a nossa responsabilidade, Deus vai nos mudar, transformar e fazer de nós pessoas que andam segundo a sua vontade. Última frase que eu quero destacar aqui para você é de uma escritora, Anne Lamott. Ela diz assim, olha, eu não consigo entender esse mistério da graça por inteiro. Apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou. Você pode ler isso comigo? 1, 2, 3. Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Entendo que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? A graça de Deus promove obediência em Jesus Cristo. Provoca santidade, vida com Deus. Incentiva a motivação correta, a integridade, a honestidade, a vida separados do pecado. E aí ouça bem, as suas atitudes agora, suas intenções, suas motivações, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, suas ações, são motivados agora, não mais pela natureza humana pecaminosa, mas agora são motivados pela natureza espiritual original, na qual habita quem? O Espírito Santo de Deus. Diga assim, eu tenho. Diga mais forte, eu tenho. O Espírito de Deus no meu espírito, na minha vida. Feche seus olhos. Se você ainda não tem, e talvez nem sabe se tem ou não, o Espírito de Deus na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus, não assumiu um compromisso com Jesus. Esse é um momento de intercessão, de oração. Para que a sua vida seja dominada pela graça de Deus, pela manifestação da glória de Deus.
da graça de Deus. Você é o único responsável. O único. A culpa não é do seu pai e da sua mãe. A culpa não é nem de Adão e de Eva. A culpa é minha, é sua. Cada um é responsável. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Seu pai não é responsável, a culpa não é da sua mãe, não é das circunstâncias, não é do ambiente, a culpa não é do patrão, a culpa não é daquela pessoa que te feriu, te magoou, a culpa não é daquele líder que te decepcionou, a culpa não é daquela situação que você ficou desanimado e culpa aquela situação pelo seu desastre, pelo seu desânimo, pela sua frustração. A responsabilidade é minha, de cada um, de cada um. Esse é o primeiro passo para a libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, o conhecimento do seu estado atual, da sua situação, é o primeiro passo para a mudança. E isso só quem faz é o Espírito Santo, não é de você mesmo não. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está fazendo isso nessa noite. Aí o que você tem que fazer? Reconhecer, se arrepender. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo do que eu tenho falado dos outros, que eu tenho falado de mim mesmo, que eu tenho sentido. Porque Deus hoje está falando a verdade dele para a sua vida. Que você é a imagem e semelhança de Deus. Criado para ser representação de Deus na face da terra. Com a natureza espiritual que habita o Espírito Santo, e ainda com a natureza humana que tem características divinas, e que são manifestadas pela motivação do Espírito Santo. Para isso é preciso ter Jesus. A graça de Deus se manifesta na pessoa de Jesus. E eu quero te desafiar, enquanto nós cantamos, você vir aqui à frente, é um passo de fé, um ato de fé, no sentido simbólico e profético e espiritual de mudança de vida. No mesmo momento que você sair do seu lugar, alguém vai te acompanhar, eu declaro e creio pela fé. Alguém vai estar com você aqui. Entrega a sua vida para Jesus enquanto cantamos. Se você está afastado, volta para Jesus agora. Vem para Jesus de novo. Volta para a casa do Pai, Ele te ama. Jesus não está com raiva de você. Pode estar triste, mas Ele continua te amando com todo o amor. E Ele continua querendo te alcançar com a sua graça, com a sua bondade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha agora em nome de Jesus. Reconciliar-se com Jesus, venha também, venha, vença essa barreira do medo, da vergonha, porque isso não é seu originalmente. Medo, vergonha, isso é consequência do pecado. E aqui estendemos o convite, se você tem outra necessidade, quer lançar diante de Deus, venha em nome de Jesus. A graça de Deus te alcança hoje em outras áreas da sua vida. Se você já é salvo, já é liberto e precisa de um toque milagroso da graça de Deus. Vamos continuar orando pelo Claudinho, esposo da Gedalva, que está no hospital, fez já o transplante da medula e está em tratamento, estamos orando por ele, para Deus curá-lo definitivamente. Se você tem uma necessidade física, uma doença física, e precisa do toque da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da cura de Jesus Cristo, vem correndo. Vem em nome de Jesus, crendo. Se você está em alguma situação difícil, de documentos, de imigração, seja financeira, põe isso na presença de Deus. Pede a Deus, Senhor, dá um basta nessa situação, eu creio. Toca-me com a tua graça nessa área da minha vida. Se é na família, no lar, no casamento, pede ao Senhor, Senhor, vem com a tua graça e toca no meu casamento, toca na minha vida como marido, na minha esposa, nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe. Eu preciso de um toque da tua graça, do poder de Jesus na minha família. Se for no seu trabalho, nas suas finanças, se for nas suas emoções, nos seus sentimentos,
Se for necessidade de perdoar ou de pedir perdão, se é um ressentimento, uma dor, uma mágoa, Senhor, toca, peça ao Senhor, toca nessa área da minha vida com a tua graça transformadora. Me transforma, Senhor, com a tua graça. Se é um vício, um mau hábito, más atitudes, um mau comportamento, se é alcoolismo, pornografia, se é medo, pavor, se você está assombrado, se sentindo fracassado, com medo, se sentindo destruído, desanimado, se sentindo abandonado, achando que ninguém te ama, deixa eu te dar uma boa notícia: Deus te ama e nós também te amamos. Com falhas, mas nós com falhas. Deus não, nós com falhas, mas te amamos. Se é na área profissional, na área financeira, seja qual for, Deus sabe, você sabe. Em nome de Jesus. Você que está nos vendo, nos ouvindo, a graça de Deus te alcança. Aonde você estiver, abra o seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, vou fazer uma festa, fazer mudanças. Deixa Deus entrar no seu coração. Você abre a porta e ele entra com a graça, a bondade, misericórdia, perdão, transformação. Transformados pela graça. Deus te abençoe. O principal é Jesus, mas Jesus nos ensina a viver em comunhão. Procure uma igreja mais perto da sua casa que ensine a Bíblia, a palavra de Deus, e sirva ao Senhor, adore a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.